Mais uma semana interessante em Vale Tudo, porém, segundo os rumores do que vem aí, eu não sei se eu me sustento assistindo a novela. De qualquer forma, teve Raquel contratando o Bartolomeu, Heleninha surtando, Ivan explodindo e até Odete Roitman voltando a ser a voz da razão. Do jeito Odete, claro. A Paladar virou um certo ponto de tensão, a Celina mostrou que não quer largar a vida boa mesmo, Marco Aurélio vestiu a carapuça do vilão e a Maria de Fátima, bom, a gente tem que falar sobre a Maria de Fátima. E meus amigos, estamos de volta para mais uma semaninha aí em Vale Tudo, como eu disse agora na abertura. Gente, tem uns negócios que estão falando que vai vir aí na trama, e tem um específico relacionado ao Afonso que eu não gosto desse tipo de trama. Eu não assisto, sabe? Eu já tive um certo problema na minha... Vou aqui, né, abrir um pessoal pra você, vou falar na hora, mas já tive um certo problema na minha vida com essas questões, então, quando colocam isso no meio do entretenimento, eu não gosto muito. Eu acho que é sempre de uma forma que impressiona demais, que deixa a gente pilhar. Pelo menos eu, né, ficava muito pilhado, não sei hoje em dia, mas assim, se for... Ai, desculpa, Vale Tudo não é isso, sabe? Vale Tudo é sobre corrupção. Muitos de vocês já sabem o que é, né, que trama é essa que vai envolver o Afonso, mas vou comentar com vocês no final do vídeo, porque aí é spoiler pesado, né? E pode ser que tem gente que não queira spoilers pesados. Mas de uma forma geral, essa semana foi muito bacana. Foi focado muito na Heleninha destruindo o casamento dela, né? Total. A Odete Roitman apareceu só no final da semana. A Fátima largada no sofá do César parece que não mudou nada pra ela. Eu acho que figurino, cabelo e maquiagem tá faltando ali na Fátima, sabe? Pra dar uma repaginada na personagem. Eu sei que tem todo o lance da militância, dos cachos, mas... tratando-se da Fátima, eu acho que a novela poderia trazer um pouco mais pra realidade do que muito provavelmente aconteceria ali, pelo menos no meu ver, né? Vamos comentar tudo isso? Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje é Vale Tudo. E aí, tá assistindo a novela? Bom, e vamos começar falando da Heleninha Roitman, essa personagem que essa semana acabou causando de novo, né? O pessoal tá novamente cobrando o tal do Mambo Caliente, né? A cena, como foi mais ou menos a original com a Renata Sorrah, onde ela dá aquela surtada na boate. É que eu, pelo que eu me lembro, tá, gente? Eu tenho errado algumas das minhas memórias sobre Vale Tudo, então vamos lá. Pelo que eu me lembro, me corrijam se eu estiver errado, essa cena do Mambo, a cena da Renata Sorrah em si numa boate, que eu me lembro só tem essa, né, que assim, ao decorrer da novela, é só no final da novela que tem essa, tem umas no começo, né, algumas festas e tal, mas em boate é lá pro final, é momentos finais assim da Heleninha não assumindo, e a coisa também, né, acho que a trama da Heleninha, ela se sustentava muito na versão antiga, naquela base dela não aceitar que ela era alcoolista, né? Ela não aceitar essa condição de vida que ela tinha. Então, se você não aceita, se você não se identifica, você não tenta curar, você não tem, né? O primeiro passo é aceitar. Aqui não, aqui ela já aceitou, ela já sabe. Então, é diferente a aceitação do público quanto a isso, né? O fato dela já saber, acaba que a gente começa a tomar um pouco de bode. E a Paula Oliveira, ela tá maravilhosa, tá? Eu acho que ela melhorou muito. A cena dela alcoolizada essa semana foi isso, e pra mim foi tranquila, sabe? Porque aí é que tá. Foi a coisa mais genial do mundo? Não foi. Só que não puxou pro lado negativo, sabe? Não puxou pra aquela coisa a gente olhar e falar bem assim, ai, que... nossa, que exagerado. A gente já sabe que ela bebe, a gente já sabe que ela vai estar com um copo de bebida na mão, sabe? E ela está uma alcoolista de uma maneira muito mais contida, né? Contida assim, no sentido de não ser espalhafatosa. Eu acho que funciona melhor porque o negócio é passar os nossos olhos e a gente não chamar a nossa atenção muito, né? Fazer com que a gente sinta algo, mas não chamar tanto a nossa atenção. E antigamente chamava muito, mas chamava pra um lado negativo, né? Então eu acho que ela tá maravilhosa, mas a personagem, né, da querida autora, eu acho que a autora não tá... Eu não sei se eu gosto muito. A semana passada eu tava falando, né, tira o chapéu pra essa criação dessa Heleninha, né, mimada e tal. E realmente ela é muito instável, e ela é insegura. Porém, no que diz respeito ao alcoolismo dela, parece que fica difícil da gente ser condescendente, entende? A gente já entendeu que a personagem é pirada, mas ser condescendente com a condição dela, eu acho que é diferente. Não rola tanto aqui. A gente fica mais com preguiça dela, com raiva, né? Então, bom, de qualquer forma, nos pontos que eu elogiei semana passada, que basicamente
essa criação de fazer com que a gente entenda que a Heleninha é completamente maluca, eu acho que nisso a trama continua sustentando muito bem quanto a personagem. Tanto que essa semana ela teve 2 surtos, né? Primeiro ela descobre que o Bartolomeu foi contratado pela Raquel. Achei super legal a cena. O Ivan ligando pra ela e depois mentindo pra Heleninha. E a gente percebe que, de fato, o Ivan, ele tá tendo um jogo de cintura com a Heleninha, é esquisito. E quando a gente viu a Fátima falando pra ele, né? Nossa, o dinheiro faz até amor verdadeiro brotar. Parece que é muito real no Ivan, né? A gente questiona um pouco se ele tá com a Heleninha mesmo porque ele ama ela ou porque é muito conveniente mesmo que a dona, né, a herdeira do grupo Reutemann esteja apaixonada por você, sabe? Tipo, não tem como negar que é uma mega de uma conveniência. E também não há como negar que, será que se a Heleninha fosse pobre, o Ivan já não teria falado, ó, Heleninha, eu vou pra minha casa, você fica na sua, acho que não vai rolar isso aqui. Vamos colocar o contexto da Heleninha pobre, com uma tia, igual a Celina, com o irmão, a mesma dinâmica ali dos Reutemann. Será que o Ivan continuaria com ela? Eu não sei, eu não sei porque eu sinto que não. Eu sinto que o Ivan já tinha voltado com a Raquel, inclusive, sabe? Então é de se pensar um pouco no caráter do Ivan, né, de certa forma. Então ele mente pra Heleninha, né, ele não fala que tava com a Raquel, que falou com a Raquel, nossa, principalmente que foi lá, né, e a Heleninha, por enquanto, né, até o momento ela só sabe, e eu acho que não vai mais desenvolver essa trama, mas ela sabia que ele é quem tinha falado com a Raquel diretamente, mas não pessoalmente, ela não sabe pessoalmente. Mas foi super legal a cena dos dois, e depois quando ela descobre, ela vai na Paladar, né, chama a atenção da Raquel, cria um surto ali numa cena muito desconfortável, onde ela parece uma criança, né, ela tem muito um ar infantil, e eu gosto disso na personagem, só não, como eu disse, ao que se refere ao alcoolismo. Quando entra a questão do alcoolismo, e aí me pega. A construção é meio ruim, sabe? Não toca o nosso coração. Na verdade, dá ódio. Mas aí depois ela acaba grampeando entre aspas, né? Investigando. Será que é a palavra investigando? Não sei. Ficando em cima ali do Ivan, descobrindo que ele tava na casa do Bartolomeu e simplesmente resolveu ir, bateu na porta e entrou e viu a Raquel lá dentro, numa cena extremamente desconfortável. E ela não se ajuda, né? É uma personagem que não se ajuda. Eu acho que numa cena um pouco mais, né? Trazendo um pouco mais pra realidade, eu acho que a personagem tentaria ser um pouco mais agradável, vendo o quanto a Raquel é benquista, bem recebida pela família, todo mundo gosta, o filho do Ivan gosta, os pais, né, é uma relação ali muito bacana entre eles, então, tipo, tentando ser mais agradável, mas ela não tentou ser agradável, a cena ficou extremamente constrangedora, né, lá na mesa, olhando pra Raquel de um jeito extremamente constrangedor. Eu achei muito, muito pesada a cena, sabe, mas eles querem pesar realmente a mão, né, quanto a Heleninha e a Raquel, versus a Raquel. Até porque a Raquel é a grande heroína, né? E no fim das contas, quando ela voltar pros braços do Ivan, porque é óbvio que ela vai voltar e pro seio daquela família, que as pessoas, pelo menos, tenham em base assim, que tipo, realmente não fazia sentido a Heleninha, né? Porque a Heleninha era muito insuportável. Bom, o Ivan não aguenta saber que ele tá sendo vigiado pela Heleninha e acaba falando que vai sair fora, que vai dormir na casa do pai dele. A Heleninha surta, vai lá e tenta entrar. Só que aí é uma coisa que me chamou a atenção, até o Victor, meu marido, falou. Ele falou, nossa, um dia a Heleninha bate na porta e entra. No outro, ela não é liberada na portaria? E como a gente sabe que os diálogos da novela são extremamente expositivos, então meio que o Ivan teria que falar pro pai dele, e eu falei pro porteiro que se a Heleninha vier, não deixa ela entrar, sabe? Algo do tipo assim. Só que aí seria dar a cartada de que o Ivan preveria que a Heleninha poderia ir lá atrás dele. E isso tinha que ser uma completa surpresa, né? Então, tipo, você vê, é esses furos de roteiro que a gente fica meio... Como que um dia ela bate na porta, o outro dia ela não consegue entrar na portaria? Não faz muito sentido. Por fim, ela ser encontrada na casa da Consuelo, eu achei incrível. A cena ficou muito legal, ela completamente acabada, né? Ajudada pelo pessoal da vila. É um pessoal acolhedor, muito mais acolhedor do que a mãe dela. No entanto, né, nesse retorno da Odete, a Odete é que bota ordem no barraco, né? Colocaram o que a gente clamava tanto, né, que é a Odete falando de uma maneira desrespeitosa sobre a filha e a Celina corrigindo ela, e aí ela deu uma resposta muito categórica, né? O que eu acho que não deveria haver essa resposta, porque, de novo, a gente acaba concordando com a Odete, sabe? Eu acho que a autora deveria manter só a Celina corrigindo ela e ela, tipo, tanto faz. Só que a Celina corrigiu o linguajar e ela falou, se mudasse o linguajar, ajudasse na doença dela, eu chamaria ela do que fosse necessário. E meio que entende? Em alguma instância, isso tá tão errado assim. Essa frase da Odete tá tão errada assim. Depois ela sobe também, ela fala muitas coisas com uma baita consciência pra Heleninha e que a gente não tem como negar, sabe? Que a Odete, ela tá
Então, tipo assim, essa é a vilã, sabe? De novo, aquilo que eu falei, semana passada e semana retrasada foi incrível, né? Aconteceu muita coisa legal, muitos personagens foram se encaixando, o Marco Aurélio finalmente tá ali, né? A gente vai falar sobre ele, mas a Odete ainda, eu acho que ela ainda patina um pouco na vilanice, né? Ela tava vindo muito bem e agora nesse retorno de novo a gente concorda muito com ela, a gente acha que ela tá certa, mediante a esse surto todo que ela teve. E eu acho que ela devia estar um pouco mais errada, sabe? Um pouco mais equivocada. E teve também a Celina mostrando as caras, né? E batendo de frente com o Ivan e querendo colocar a culpa nele de não ter ficado com a Heleninha, de não ter aceito que a Heleninha subisse. E a Celina, ela vai mostrando as caras, ela vai mostrando as garras dela. Até semana passada ela tava realmente aquele personagem que a gente tava ansioso pra gostar muito dela. E eu acho que essa semana, de novo, ela deu aquela patinada na onde a gente olha e fala bem assim: ai, Celina, você é muito pau no cu. Não é possível, sabe? Tipo, não tem nada a ver com o Ivan. Como que você não tá olhando pro lado do Ivan e entendendo o lado dele, sabe? Eu tenho uma amiga, Joyce, ela até me mandou uma mensagem, né, sobre isso, e ela falou assim que um dos piores tipos de vilões é a Celina, sabe? Tipo, ela é uma vilã mesmo, a gente pode concluir que a Celina tem um quê de vilã, porque essa minha amiga falou assim, existem muitas Odete Roitmans, e tá na cara, você olha pra cara da pessoa e já sabe, mas as Celinas é que são perigosas, porque são essas que movimentam de uma maneira que você tá lá sorrindo, você tá gostando da pessoa, ela é muito simpática, mas, meu amor, ela não abre mão dos privilégios dela, ela não abre mão da vida dela. Então, assim, ela tem atitudes que a gente para pra pensar se tá certo ou não tá, sabe? Mas tudo isso na casca, com um motivo super aceitável, mas no íntimo mesmo, amor, você só não quer abrir mão da vida luxuosa que você tem. Vamos falar sério? Então ela falou isso e eu falei, é verdade. É verdade, a Celina realmente ela tem essas nuances assim, meio até meio vilanescas. Enfim, complexa. É uma personagem que até o momento tá complexa, vamos ver, né? Porque a novela já tá pra mais da metade. Vamos ver qual vai ser o saldo final da Celina. Começou muito morna, deu aquela esquentada boa, mas agora tá decaindo de novo. E pelas atitudes do que dizem que ela vai ter, pra mim, vai dar babado de novo. E a gente vai ficar com raiva dela de novo, mas aparentemente a Raquel vai lavar nossa alma. Vamos esperar. E aí, por falar na Odete, o bom e velho mistério dela voltou, recebeu uma caixa com as fotos e um recorte de jornal, né, da época, falando que o filho dela morreu e tal. Me pareceu muito uma ameaça, de certa forma. E aí ela foi na casa da Nise e não tinha ninguém, aparentemente, né? Eu acho que ela vai olhar e vai ver realmente que não tem absolutamente ninguém. Ou vai ver a Nise morta lá dentro, será? Não sei. O que acontece? A Nise vai morrer e quem vai ficar cuidando do Leonardo é a Ana Clara. Segundo rumores, disseram que a Ana Clara estaria... Depois ela descobriria, né, Odete, que a Ana Clara está casada com o Leonardo. E aí, segundo a minha pesquisa, a pessoa ela pode até se casar, mas ela tem que saber o que ela tá fazendo, né? Então, tipo assim, Leonardo teria que falar, aceito, na hora que perguntasse, né? Na hora que o juiz perguntasse se ele aceita se casar com ela e tal. Então, e teria que ter também... teria que fazer todo o lance. Então eu acho um pouco difícil essa teoria aí. A menina tá casada com ele. Mas diz que ela vai pedir altas quantias em dinheiro pra Odete Roitman pra continuar cuidando dele. Uma quantia, inclusive, que eu fiquei pensando, nossa, considerável. Aparentemente 60 mil reais pra continuar cuidando dele, né, pra Odete. E se ela não aceitar pagar, diz que ela vai ameaçar a Odete, falando, né, que vai mostrar que o filho dela tá vivo e que tá ali o tempo todo, e é isso. Vamos esperar pra ver, né, como que essa trama vai se resolver e se a Odete vai fazer, o que ela vai fazer, porque a gente tem um medinho, né, nesse sentido, porque a novela, ela tem desenvolvido muitas pautas e não tem fechado nenhuma delas de forma satisfatória, digamos assim. Então, tipo assim, a capacidade da novela de estar desenvolvendo as coisas não tá lá, a gente não tá confiando tanto, né? Então, essa trama do Leonardo jogou, o Leonardo tá lá, tá vivo. E aí, o que vai se fazer com essa informação até o fim da novela? Vai ser aquela coisa muito óbvia? Vão descobrir que ele tá vivo e vão acolher de novo no seio dos Roitmans? É isso? Deve ser, né? Tipo, não tem muito o que esperar a respeito disso. Bom, aí a gente vai ter que esperar pra ver. Outra coisa que foi comentada essa semana é que a obsessão do Marco Aurélio pela Sarita acabou completamente. Olha, eu tenho que dizer pra vocês que eu não tenho a menor paciência pro núcleo de Paraty. Eu pulo, juro pra vocês que eu pulo. Não tenho, porque assim, não vai levar pra lugar nenhum. E aí depois, se eu descobrir que, nossa, foi importante, até hoje eu não descobri que foi importante. Aí pode mudar alguma coisa em mim, mas se não...
A gente não. Mas o fato é, o Marco Aurélio simplesmente esqueceu da existência da Sarita. Tá certo isso? Não tá, mas eu passo pano. Passo pano, como eu disse semana passada, tudo o que a novela muda, mas que muda pra o melhor, pra o que a gente sabe que daqui vem coisa maravilhosa, eu não me importo. Então assim, realmente, deixa essa menina de lado, não serviu de nada. Tudo isso que aconteceu não serviu. Pai do ano, não sei pra quê. No entanto, agora, ele tá com umas falas pesadas. A discussão com o filho dele a respeito lá de usar saia ou não usar também achei um pouco chato, tá? Achei que, novamente, é uma pauta um pouco esvaziada, um pouco sem consistência, porque ele simplesmente bota uma saia e gostei. A Eunice falou que os meninos tá usando, eu tô usando. Não passa uma sensação que ele tá desafiando o Marco Aurélio? Porque ele sabe o pai que ele tem. Ele sabe que o pai dele vai reclamar. Então, Thiago, se isso não significa algo pra você, por que é que você vai fazer isso? É tipo eu poderia usar saia. Eu vou dizer, meus pais não iam reclamar em nada, mas por exemplo, digamos que os meus pais não gostem, mas pra mim significa algo. É uma frente que eu quero levantar, é uma bandeira que eu quero levantar. A liberdade, roupa não tem gênero, sabe? Estudei sobre isso, cara, é verdade, as pessoas precisam parar com isso. Eu quero fazer parte desse movimento, porque é um movimento. Primeiro você entra no movimento, depois eu acho que vira uma coisa meio que eu gosto, acho que combina e tal. Achei meio jogado. Ele simplesmente botou uma saia e apareceu na frente do pai dele com saia. Você sabe o pai que você tem. Seria mais óbvio, né? Seria mais de verdade ele pensar assim, nossa, com o pai que eu tenho, jamais que eu apareceria com uma saia lá na frente dele. Por mais que eu tenha gostado, achado que fica legal. É isso. O lance seria esse. E aí talvez desenvolver ele pensando nessa saia. Ele olhando pra essa saia no armário dele, sabe? Pensando, cara, que vontade que eu tô de usar essa saia, sabe? Que vontade que eu tô e eu não posso por causa do meu pai. Vocês cataram? E aí vai desenvolvendo até que ele ponha. E o pai dele brigue com ele e ele fala, olha pai, é mais do que isso, sabe? Tipo, por que eu não posso, cara? Eu tô aqui há semanas querendo usar essa saia desde que eu vi, tipo, com vontade e fica me martelando você com esses seus preconceitos, com essa sua cabeça retrógrada. Pô, por quê? Entende? Teria mais... Não sei, eu acho, pelo menos. Mas é isso, ele virou o vilão novamente. A gente viu, eu esqueci de comentar semana passada, mas teve o lance dele com o Renato Filipelli, que foi interessante, eu gostei dessa coisa dele fazer com que o Renato coloque lá 1% pra ele, porque é isso, né, um código entre eles, então eu me ponho, você também se põe, porque pra ter certeza que ninguém vai entregar ninguém aqui, achei meio, né, é isso, me parece muito coeso essa ideia. E aí, essa semana, o Marco Aurélio apareceu na Tomorrow simplesmente pra falar que a Odete voltou e que, tomara que ela não descubra nada, porque senão vai respingar no Renato. A Aldeide e o André, achei legal. Achei abrupto. Olha, o relacionamento todinho da Aldeide foi muito abrupto, né? Do nada ele se apaixonou por ela, do nada eles se casaram e foram morar em Portugal, do nada ele morreu, também não mostrou nada, não mostrou um velório, uma coisa esquisita, não mostrou nada, a Aldeide voltou. E é isso, ela tá agora desenvolvendo uma coisa pelo André. Eu não entendi direito que ela não ficou riquíssima, né? Mas eu acho que ela vai ficar, não vai? Eu acho que vai vir um advogado e vai falar bem assim, olha, o Laudelino morreu e deixou tudo pra você. Porque até então ela tá, tipo, morando lá com o irmão dela e a Raquel e tal. Então assim, eu tô tentando entender também isso. Mas o lance dela com o André vai rolar. Achei um pouco boba a cena deles jogando o lixo fora e todo mundo aparecendo, como se fosse uma coisa extraordinária encontrar com alguém que mora ali na vila pra conversar na hora que tá indo jogar o lixo, sabe? Tipo, a Aldeide foi jogar o lixo, encontrou com o André, os dois estão conversando. Consuelo aparece mandando o André entrar. Poliana aparece mandando a Aldeide entrar. E os dois, assim, achei too much. Tipo, existe um lance, né, de quando uma trama tá sendo desenvolvida, um foco ali, é uma coisa que tudo se movimenta pra todo mundo perceber que isso aqui está acontecendo. Enfim. Aí teve a Consuelo Jarbas, que, né, gente, vamos ver também o desenvolvimento que vai ter esse lance do casamento deles. Pelo menos tá durando mais do que uma semana e eles estão aí nessa crise, que é aquela coisa que o Jarbas já não repara mais na Consuelo. A Consuelo quer, ela tem ainda alguma coisa, mas ela falou uma coisa, né, quando já tá ganho, perde o interesse, né, ela falou alguma coisa assim essa semana. E isso é uma verdade, tá, entre os casais. Então, se for bem desenvolvida, é bem legal, é uma temática bem legal esse lance de você estar há muitos anos casado com uma pessoa e realmente vira um negócio meio corriqueiro, meio... Não tem novidade aqui, né? Agora a Maria de Fátima, gente, eu acho assim que ela voltou de Paris e pra mim não mudou nada. Na primeira versão,
na versão original, quando ela volta com outro estilo de cabelo. Eles tentaram visualmente mostrar que esse tempo que ela ficou lá, ela se transformou mesmo. E que ela quer se parecer com os Reutemanns. Ela quer se parecer membro daquela família. Aqui, eu acho que eles deveriam, não sei, ter dado uma mudada no cabelo dela, sabe? Ter feito dado uma boa de uma repaginada, sabe? Pra ela voltar de parecer, pra gente bater o olhar e falar, nossa, ela tá usufruindo de ser bilionária, sabe? Eu volto a bater na tecla daquele primeiro cabelo dela lá, aquele que, né, ia ser usado e que a Globo dispensou. Ela que é um pouco mais loira, com umas mechas e tal. Eu acho muito que ela deveria arriscar naquele look. Eu acho que as roupas dela deveriam mudar também. Eu acho que ela ainda tá usando umas roupinhas assim. Você vê que, são roupas mais requintadas, mas ainda é muito estilinho que, a Maria de Fátima, ela quer muito entrar pra essa coisa de ser bilionária. Você acha que ela não tem plena Porra, uma menina que em uma semana aprende a jogar xadrez e é finalista no campeonato ali dos Reutemann. Você acha que essa menina não sabe exatamente como que uma bilionária se parece bilionária, como que uma jovem bilionária se parece bilionária? E eu acho que ela patina um pouco. Eu acho que a cabelo e maquiagem, figurino, tá patinando com a Maria de Fátima. Eu acho que visualmente, até porque se trata de novela, a gente acabou de falar, né? Por se tratar de novela, tem que parecer a segunda fase da novela. E se a pessoa, ela não tá prestando muita atenção, ela nem percebeu que entrou numa nova fase. Tipo, a Raquel tá diferente, tá mais bonita. E é isso. O Poliana pintou o cabelo. Eu achei que o Poliana pintou o cabelo. Não pintou? Eu acho que ele tá com o cabelo mais claro. Tá mais vermelho, parece. De um modo geral, o pessoal do núcleo ali da Paladar mudou. Mas a Maria de Fátima, ela virou bilionária. Os cuidados com o cabelo que ela tinha quando ela era mais pobrinha não são os mesmos que ela tem quando ela é bilionária. As influências, os toques que provavelmente os cabeleireiros dão pra ela quando ela vai no salão. Tipo, você não pensa em fazer algo assim e dar uma iluminada e fazer acontecer? Eu acho que falta. Acho que falta visual na Maria de Fátima. Sem dizer que essa semana toda, ela indo lá e se jogando no sofá do César, eu achei aquela imagem tão nada a ver, porque não parece que nada mudou. Parece que absolutamente nada mudou. Ela se casou e tá bilionária. Nada mudou. A ideia é essa. Se for, tá ok. Né? Se a ideia é realmente fazer perceber que a Fátima é só uma ideia que ela tem de que quer ser bilionária, ela nem sabe ser bilionária, beleza, eu acho muito difícil, né? E eu acho que uma garota que foi construída como a Fátima, inteligente, né? Com todas as nuances dela, da personagem, eu acho que ela deveria estar mais bilionária. Mas enfim, né? Essa é a minha opinião. Agora, vamos falar sobre spoiler, tá? Sobre o que vem por aí e por que eu acho que eu abandono. Assim, dependendo de como for desenvolvido, eu abandono a novela. O Afonso parece que ele vai descobrir que ele tá doente, que ele tem leucemia. E assim, esse lance de trama, de doença em novela, me pega um pouco. Por quê? Aí eu vou abrir, né, o lance aqui com vocês. Né? Eu tenho, e é uma coisa, no meu caso, hoje em dia, é bem controlado. Eu já sofri muito com isso. E o nome é tipo uma síndrome, né? É nosofobia. E é um tipo de transtorno de ansiedade, que é um medo intenso e irracional de desenvolver uma doença muito grave, mesmo sem sintoma nenhum. Então, tipo assim, era uma coisinha comigo que acontecia assim, se eu visse uma elevação na minha pele aqui que eu nunca reparei que eu tivesse, a minha mente, ela já falava coisas terríveis a respeito dessa elevação, e eu já procurava médico e tal, e aí chegava lá, o médico falava, não, isso aí é comum, isso aí é normal. Na verdade é a estrutura do seu corpo e tal. Então assim, mas só que maltrata muito a gente, sabe? É um transtorno de ansiedade que maltrata muito. Eu já sofri muito, como eu disse. Hoje eu tô muito melhor, tô muito bem. Eu lido com isso de uma maneira muito melhor. Ainda me pega de vez em quando, só que esse lance de doença no meio do entretenimento mexe um pouco, entende? Porque, como eu acabei de falar, é um transtorno de ansiedade e ele é irracional. Não faz sentido. Então, se eu assisto um desenvolvimento de uma trama a respeito de doenças, seja qual for, irracionalmente, aquilo me dá sempre vários soquinhos. E eu tenho que sempre estar trazendo racionalidade, conversando comigo mesmo. Então, pra mim, é cansativo, né? Eu não assisto, por exemplo, A Culpa é das Estrelas. Não assisto, né? Tem vários filmes que eu sei que são muito bonitos, mas que envolvem doença, morte no final, coisas assim. Eu não assisto, eu não gosto. Grey's Anatomy, não assisto de forma alguma. The Good Doctor, não assisto. Isso porque mexe com esse transtorno. E não tem necessidade também, né? Vamos falar sério. Eu gosto muito de histórias felizes. Eu gosto de histórias de suspense, histórias de terror. Eu gosto de todo tipo de história, menos de doença. Eu não gosto.
Então, eu tenho que dizer pra vocês que, vocês principalmente que gostam dos meus vídeos semanais, eu não garanto pra vocês que eu vou continuar trazendo Vale Tudo, e talvez eu mude pra novela original, sabe? E esteja trazendo semanalmente pra vocês o desenvolvimento do capítulo 1 ao 20, aí tipo um apanhadão, toda a segunda. 1 ao 20 da novela original, né? 21 ao 40, porque na original não tem nada disso. Na original, o Afonso, ele não tem, porque a trama original, ela na verdade, ela se foca em corrupção, basicamente, né? É sobre isso, é o nome da novela mesmo, Vale Tudo. Eu vi um vídeo, inclusive, de uma moça chamada Tamara Milman, ela tem um canal aqui no YouTube, eu adoro ver vídeos diversos sobre Vale Tudo, e eu gosto dos vídeos dela, ela é muito coesa, ela não tá gostando nada, né, dessa versão de Vale Tudo, chama Reality Novelas, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhada, se vocês gostarem e quiserem mais conteúdo sobre isso. Ela fala muito bem, e ela também trouxe esse ponto, né, sobre o que é Vale Tudo, qual é o desenvolvimento de Vale Tudo. E o foco era outro, sabe? Eu acho que você colocar uma doença grave no meio de uma novela onde, cara, a gente vai falar sobre corrupção, sabe? Não é sobre isso, não é pra puxar isso, porque, não sei se vocês sabem, mas esse lance de doença é um artifício de roteiro muito pra fazer com que o público, pra comover o público, né? Porque doença comove muito. Então, é um artifício de roteiro, basicamente, assim. Se você quer que um personagem que tá sendo odiado seja muito gostado, cara, bote uma doença nele, né? Sabe? Se ele não é o vilão, bote uma doença nele que vai todo mundo se compadecer, daqui a pouco tá todo mundo gostando dele, entende? Então é um artifício de roteiro. Eu não sei se é um artifício em Vale Tudo, sabe? Jogar isso do nada. Eu acho que a trama poderia se desenvolver muito bem com todos os tipos de corrupção, com essa coisa da Raquel, do Ivan. E no fim das contas vai ter aí uma doença do Afonso. Vamos ver como é que isso vai ser desenvolvido. Eu não gostei e é isso, não tem muito o que comentar. Vamos ver como é que vai ser. E a Raquel vai perder a paladar também, né? Parece que a Celina vai ser descoberta pela Odete Roitman, através da Fátima, alguma coisa assim. E a Odete Roitman vai pressionar a Celina e vai falar: ou você me vende a Paladar, né, a sua parte da Paladar, que é mais da metade, acho que ela é 63% da Paladar, ou eu conto pra Heleninha que você é que tá por trás do sucesso da Raquel. E aí, com medo disso, ela vende. A Odete Roitman simplesmente destrói a Paladar e deixa a Raquel e o Poliana cheio de dívida. E aí teve uma rejeição boa do público quando souberam disso, porque o pessoal não quer, né? A galera não quer mais sofrimento pra Raquel desse tipo. Ela já superou, sabe? Ela já virou empresária. Nossa, ela vai dar a volta por cima de novo. De novo, ela vai dar a volta por cima, ela vai dar um jeito. Ela vai o quê? Vender sanduíche na praia, sabe? Ela vai recuperar a Paladar, porque a Paladar é um ícone da novela, gente. A Paladar é um ícone de Vale Tudo. Ela vai recuperar a Paladar ou a Paladar vai fechar e, sabe? Tipo, oh meu Deus do céu, o que é que estão fazendo com Vale Tudo? Sabe? Por que não, né? De novo, depois de 2, 3 semanas falando bem, volta a usar essa frase. Por que não mudaram o nome da novela então, sabe? Por que não fizeram uma novela inspirada em Vale Tudo? Ah, cara, não. Por que isso, sabe? Me deu canseira só de pensar. Só de pensar me deu canseira. Então assim, essa trama da Paladar e a trama do Afonso, ó, vou falar pra vocês, não garanto não, que eu mantenho aqui não, viu? Meio ruim, mas é isso, né? Fechamos o vídeo, né? Pra quem gosta de quando eu venho meio revoltado, né? Falar de Vale Tudo, que acha o vídeo mais interessante. É isso, dessa vez eu tô nessa corda bamba. De novo, sabe? Depois de 2 semanas incríveis, de novo nessa corda bamba. Enfim, me falem vocês o que é que vocês acham, o que vocês estão pensando de Vale Tudo. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.